Certa noite, em um dos meus turnos, estava apenas conversando com uma colega de trabalho, quando vi duas pessoas atravessando de um lado para o outro no final do corredor. O que não seria estranho em um hospital, porém o setor em que estavam já se encontrava fechado naquele horário. Minha amiga e eu resolvemos então chamar a segurança para conferir, e quando os mesmos foram examinar as salas, não havia ninguém lá. Um pouco mais tarde, naquela mesma noite, vimos as duas pessoas novamente andando pelo corredor, e mais uma vez chamamos a segurança. Desta vez os mesmos se separaram, um ficou conosco, enquanto o outro seguiu para o final do corredor para verificar novamente. A parte assustadora disso tudo é que o segurança que foi até as salas chamou seu colega pelo rádio, afirmando que ambas estavam vazias. Mas à distância, vimos claramente duas pessoas ao seu lado, enquanto saía pela porta, onde acabara de dizer que não havia ninguém. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando comecei nessa profissão, era totalmente cética ao sobrenatural. E por não seguir nenhuma religião na época, digamos que era até mesmo um pouco desrespeitosa. Mas a vida e a profissão me mostraram que eu estava muito enganado em relação a isso. Certa vez, trabalhei em uma ala onde tinha um paciente que se dizia médium. Ele por si só adorava conversar e contar histórias. Mas como disse anteriormente, não acreditava em nada dessas coisas. E não fazia muita questão de ouvi-lo, já que eu achava que tudo não passava de conversa fiada. Porém, uma noite, ele apertou a campainha, e assim que recebi seu chamado, fui a seu quarto para ver o que precisava. E assim que entrei, ele me disse para ir verificar o paciente do quarto 209, que ficava a uns 4 quartos de distância do seu, pois o mesmo havia falecido. Claro que fiquei meio surpresa com o que me disse, mas somente para ter certeza fui verificar, e descobri que o senhor que ali estava realmente havia falecido. De início fiquei meio perdida e até um pouco tonta, devo confessar, mas tomei todas as medidas necessárias para esses casos. E mais tarde, não conseguindo tirar aquilo da cabeça, voltei ao quarto do paciente médium. E assim que passei pela porta, já o questionei como ele sabia daquilo. E o mesmo me respondeu que aquele senhor entrou em seu quarto um pouco perturbado, não entendendo ao certo o que lhe aconteceu. E ele teve que lhe explicar, o ajudando e lhe orientando a seguir para o caminho da luz. Depois dessa grande lição no início da minha carreira, passei a ter uma visão diferente do mundo espiritual, o que me levou a respeitar todas as pessoas e suas crenças por igual. Tinha recém me formado nessa época, e já de primeira me deparei com a imagem mais horrível que tinha visto até hoje em toda a minha vida. Estava auxiliando a enfermeira-chefe na ala de traumatologia, quando recebemos um paciente que colidiu sua moto contra um caminhão. A cena era digna de um filme de terror. Não vou entrar em muitos detalhes para não chocar os mais sensíveis. Mesmo muito ferido, o homem não parava de gritar, e conforme tentávamos ajudá-lo, ele nos xingava dos piores palavrões possíveis. Não sou de julgar as pessoas, mas definitivamente não parecia ser um bom sujeito. Em poucos minutos, o mesmo entrou em choque e tiveram que entubá-lo, mas logo seus batimentos foram também diminuindo e em seguida teve uma parada. Mas os médicos conseguiram trazê-lo de volta, mas de repente, o mesmo arranca seu tubo e agarra o braço da enfermeira-chefe com tudo, enquanto grita com dificuldade: "Não me deixe morrer, eu vou para o inferno, por favor, não me deixe morrer." Isso apavorou a todos, incluindo os médicos. O cara disse que acordou no inferno, nas chamas, e continuava implorando que alguém verificasse os seus pés que haviam sido queimados. Ninguém conseguia acreditar como ele havia tirado o tubo e falado naquele estado, mas apesar de tudo que fizeram, ele acabou morrendo.
Tive pesadelos com aquela cena por meses seguidos, e sem dúvida foi o que mais me marcou nesses anos de profissão. Certa noite, depois de um expediente muito puxado, um dos médicos da equipe me procurou, perguntando sobre uma enfermeira ruiva. Estranhei por sua pergunta, já que todos os anos em que trabalhei ali, nunca tivemos uma ruiva naquela equipe em específico. Assim que disse isso a ele, me respondeu que não era possível, já que tinha falado com a mesma alguns minutos atrás. Segundo ele, quando tinha acabado de entrar no elevador para ir embora, ouviu uma voz atrás dele dizer: "Não vá ainda." Surpreso, o mesmo saiu do elevador e, quando virou para ver de onde a voz vinha, deu de cara com essa enfermeira ruiva, parada lá dentro. Mas antes que pudesse se recompor, foi interrompido por outra enfermeira apressada, dando graças a Deus que ele estivesse ali ainda, pois precisavam de sua ajuda imediatamente. Até hoje não se sabe quem foi essa enfermeira, mas sua atitude fez com que o médico permanecesse ali e prestasse atendimento imediato, salvando um jovem que tinha acabado de dar entrada de risco no hospital. Era o ano de 1999 e eu estava encerrando o dia já. Lembro que era verão e a UTI estava muito cheia, quase com 12 camas ocupadas. Eu já era chefe das enfermeiras nessa época e lembro que, por ser final de um plantão, a ala não estava muito movimentada. Foi quando vi as portas duplas no final do corredor próximo a mim se abrirem. Isso não era incomum, mas quando reparei bem no homem que passou por elas, isso sim me chamou a atenção, pois o mesmo parecia ter saído direto dos anos 60 ou 70. Ele estava vestido com calças boca de sino, uma camisa xadrez amarela e um colete marrom. Pela sua aparência, eu diria que tinha em torno de 30 a 35 anos. Era branco, quase pálido por assim dizer, com os cabelos castanhos, e seus olhos foram o que mais me chamaram a atenção, pois eram escuros. Não consegui definir ao certo, mas pareciam escuros demais, quase negros. Ele seguiu andando calmamente pelo corredor, em direção aos pacientes da UTI. Claro que tive que pará-lo, já que nunca tinha o visto visitar ninguém ali antes. Perguntei a ele se podia ajudá-lo, mas ele apenas consentiu com a cabeça, mantendo-a baixa e não me olhando nos olhos. Fiquei apenas o observando, enquanto ele se aproximou dos pés da cama de um dos pacientes, e então levantou a cabeça e o encarou por alguns segundos. Em seguida se aproximou de outro, que estava mais próximo à porta, e fez o mesmo ritual. Parou perto de sua cama e o encarou, sem virar seu olhar. E tão estranhamente o quanto entrou, ele começou a se retirar. Foi tudo muito rápido, diria que não levou 2 minutos. E assim que o mesmo passou pelas portas, os aparelhos daqueles pacientes começaram a tocar. Algumas enfermeiras que estavam na estação correram para olhar, e em seguida médicos também chegaram. E eu ainda fiquei um tempo perdida, sem saber ao certo o que estava acontecendo. Mas aqueles 2 pacientes que ele tinha encarado estavam estáveis até então, e mesmo com os esforços das equipes que ali estavam, entraram a óbito minutos depois. Falei com alguns funcionários da recepção, mas ninguém mais o viu, e nem sabiam sequer do que eu estava falando. E depois de 20 anos, ainda lembro de tudo, como se fosse hoje. No dia que isso aconteceu comigo, eu estava cobrindo uma amiga no turno da noite. O andar em que eu estava era o pós-cirúrgico. Por volta das 11 horas da noite, eu fazia apenas algumas anotações sentado em minha mesa, quando o telefone tocou. Mas logo estranhei, pois a chamada vinha do único quarto que estava vazio naquele andar. Mesmo assim, decidi por conferir, mas quando me aproximei do quarto, o mesmo parou. Quando encerrei meu turno aquela noite, falei sobre o ocorrido com a outra enfermeira que assumiria o plantão. Mas percebi que me olhou estranhamente, dizendo que aquilo não era possível, já que todos os telefones eram cortados exatamente às 10 horas. Achei estranho, mas logo fui embora e não dei muita atenção. Porém, algumas semanas depois, voltei a cobrir a folga de outra amiga naquele plantão, e novamente o telefone tocou. Mas a enfermeira responsável por aquele turno ainda se encontrava no hospital.
e me contou a história mais estranha que já ouvi. Ela disse que havia um paciente nesse quarto que alguns meses atrás tinha falecido exatamente nesse horário, e depois disso o telefone começou a tocar todas as noites, e mesmo que alguém atendesse, nunca tinha alguém do outro lado da linha. Depois disso, passei a parar um pouco de cobrir minhas amigas naquele turno. Sem dúvidas, a coisa mais estranha que vivenciei como enfermeira, eu não sei dizer se era sobrenatural ou não, vou deixar a seu critério decidir, mas provavelmente há alguma explicação médica para isso. Havia uma senhora bem idosa em nosso andar. O quarto dela ficava em frente ao nosso posto de enfermagem, e assim era muito mais fácil ficar de olho nela, já que estava sempre muito inquieta e agitada. Vivia sempre tentando se levantar e derrubando as coisas próximas que conseguisse alcançar. Um dia, seu médico foi chamado às pressas e logo em seguida eu também. Ela estava imóvel e seus batimentos cardíacos estavam muito fracos e de repente não se ouvia mais nada, a não ser aquele som constante daquela máquina. Verificamos seu pulso e não encontramos. Como era uma paciente DNR, não nos restava muito o que fazer. Apenas fechei seus olhos, e enquanto a outra enfermeira ia prepará-la, eu segui em direção à outra sala para reunir alguns documentos. Afinal, em seguida, sua família teria que ser avisada. Porém, menos de 10 minutos depois, a outra enfermeira, visivelmente aflita, nos chama de volta. Aquela senhora se encontrava viva, se debatendo e tentando sair da cama, como se nada tivesse acontecido. Até hoje nunca mais vi nenhum paciente voltar sozinho assim. Como disse no início, talvez a ciência consiga explicar. Ou não. Eu era uma estudante de enfermagem. Quando eu estava fazendo estágio em um hospital obstétrico, geralmente terminava meu turno da noite por volta das 2 horas. E em uma dessas noites em que eu ia embora, em direção ao estacionamento para pegar meu carro, vi uma garota, que tinha provavelmente uns 7 anos, correndo e brincando pelo corredor. Já achei estranho devido ao horário, mas o que mais me chamou a atenção naquele momento foi seu vestido, que era visivelmente de outra época, muito diferente dos de hoje em dia. Assim que cheguei na recepção próximo à saída, perguntei ao vigilante sobre a garota, e ele me disse que era apenas para desviar o olhar quando a visse, fingindo que não a viu, pois só estava brincando e não me faria mal algum. Entrei no meu carro naquela noite tentando entender, e mesmo assim, cheguei em casa sem entender nada. Fiquei mais alguns meses lá ainda, até concluir meus estudos, mas nunca mais a vi. Mas soube de algumas colegas que também a viram na madrugada, enquanto brincava pelos corredores. A experiência sobrenatural que tive em toda a minha vida como enfermeira aconteceu quando eu trabalhava como assistente na ala de partos. Estávamos fazendo um parto de uma jovem, e em meio em seus gemidos e choros frenéticos durante o parto, a jovem repentinamente se acalma, e a essa altura estava muito ofegante e suando muito. E então ela parou seu olhar para o canto da sala, parecendo responder a algumas perguntas. Porém, nesse canto, só havia uma cadeira vazia. Ela aparentava estar tendo uma conversa com o que parecia ser com ela mesma. De início achei que estava apenas delirando, mas como tinha se acalmado o suficiente, resolvemos ignorá-la. Quando ela saiu do trabalho de parto, uma de minhas colegas lhe entregou o bebê para segurar. Sua mãe e seu noivo já estavam lá. Então se virou e perguntou para a mãe: "Você já a ouviu antes?" E disse algo parecido com: "Como está sendo sua nova vida? É tudo o que você sonhou? Uma aventura emocionante?" Deu para ver que sua mãe ficou em choque aquela hora. Aparentemente, a mãe era imigrante e deixou seu país para trás para viver no nosso. E as últimas palavras que sua avó disse diretamente à sua mãe foram: "Como está sendo sua vida? É tudo o que você sonhou? Uma aventura emocionante?" Sua avó morreu logo depois disso. Ela nunca conheceu sua neta, e não tinha como aquela jovem saber suas últimas palavras, já que sua mãe disse que nunca tinha contado isso para ninguém antes.
Isso, sem dúvida, foi algo que vivenciei que me fez mudar a maneira de enxergar a vida. Esse hospital em que trabalhei era muito antigo. Em seus primeiros anos de funcionamento, o mesmo foi administrado por freiras, assim como muitos outros que conheço dessa época. Uma unidade específica dentro deste hospital foi convertida em uma área de estudo do sono para exames ambulatoriais. Todos os pacientes estavam sendo monitorados com equipamentos e também por circuito de câmeras. Lembro que estava iniciando meu turno, era aproximadamente 6 da manhã, quando de repente, simultaneamente, começaram a remover seus equipamentos de monitoramento. Claro que aquilo não era normal. Então me dirigi para onde estavam, e assim que entrei no primeiro quarto para perguntar o que estava acontecendo, o paciente disse que uma velha freira falou para ele que o estudo havia se encerrado e que poderiam sair. E quando terminei de falar com todos os outros, os mesmos me relataram a mesma história. Até hoje seguimos sem entender o que aconteceu, mas seja o que for, graças a Deus, não retornou a acontecer. Sou enfermeira e trabalho na ala de parto e do berçário. Sou responsável principalmente pelo alarme das luzes de chamada dos quartos, que de primeiro parece ser simples, mas não é tanto assim quando as mesmas tocam sem ter ninguém no quarto específico. E de início, isso me assustava muito. Mas o mais assustador é que temos um botão que apertamos após o parto, que toca uma canção de ninar anunciando um novo nascimento no hospital. Uma noite, ninguém estava na mesma sala onde fica esse botão, e a canção de ninar começou a tocar não só uma, mas 2 vezes consecutivas. Ficamos um pouco surpresas e assustadas ao mesmo tempo. Então resolvemos desconectar os fios da tomada, e ainda assim o mesmo disparou mais uma vez naquela noite, e novamente alguns dias depois, apesar de estar totalmente desconectado. Isso foi há alguns anos, e ninguém nunca mais o ouviu depois disso. Sou enfermeira e trabalho na ala de cirurgia de um grande hospital. Existe um quarto que um paciente faleceu há muitos anos atrás, de maneiras, digamos, misteriosas. Sendo assim, dizem que seu espírito acabou ficando preso ao quarto, e claro, a esse hospital. Ao menos, esses eram os boatos que corriam por todas as alas nessa época. Eu nunca acreditei muito nessas conversas, até experimentar algo que não sei dizer ao certo se foi sobrenatural. Fui até esse quarto em questão buscar um equipamento que se encontrava lá, e para minha surpresa, assim que passei pela porta, o monitor acendeu, me mostrando a frequência cardíaca e os níveis de oxigênios, mesmo sem estar conectado a nada. E em seguida, o monitor entra em assistolia e não consegui redefini-lo. Claro que estar sozinha naquele quarto onde todos contavam várias histórias por anos, e principalmente ainda por estar sozinha, foi terrível. Podia sentir um ar gelado nesse momento, muito mais que o habitual. Saí de lá o mais rápido que entrei, e depois disso evitava até me aproximar dele novamente. Eu trabalho à noite em uma instituição de cuidados de longo prazo como auxiliar de enfermagem. Tenho 2 pacientes sob meus cuidados, e ambos não conseguem usar suas luzes de chamada. Eles têm demência grave e doença debilitante de Parkinson, mas ainda assim suas luzes permanecem presas à grade de sua cama. Uma noite a luz de um deles acendeu, e eu fui atender, já confuso e bem assustado. Assim que entrei no quarto, a apaguei e saí de lá rapidamente, mas antes que eu pudesse abrir as 2 portas, a luz voltou a acender. Retornei, e para minha surpresa, ela tinha sido arrancada da lateral da cama e estava caída ao seu lado. Claro que entrei em desespero nesse momento, e em seguida ficou bem pior. Notei que o paciente não estava respirando, então imediatamente comecei a fazer massagem cardíaca em seu peito. E foi que senti, sem sombra de dúvidas, uma mão em meu ombro. Então eu soube que aquele senhor havia falecido. Até hoje sinto arrepios de lembrar daquele episódio,
e espero nunca mais passar por nada parecido novamente. Certa vez perdi um paciente durante meu turno. Ele era bem conhecido e querido por todos da enfermaria. Na troca de turno daquela noite, assim que minhas amigas chegaram, dei a triste notícia a elas, sobre nosso querido paciente ter nos deixado. E assim que comentei isso com elas, simplesmente as duas portas de saída de nossa ala se abriram, e claro que nos chamou a atenção. E mais ainda, por não ter ninguém lá, mas ficou evidente que alguma força as mantiveram abertas por um tempo. E depois de alguns segundos, as soltaram, fazendo assim se fecharem. Temos certeza de que era ele, vindo se despedir naquele instante em que falávamos dele. E fico mais feliz ainda por não estar sozinha naquele momento. Trabalhava na UTI. O ano, se não me falha a memória, era por volta de 2004, 2005. Estava na escala com outra enfermeira, que era muito minha amiga. Tínhamos perdido um paciente aquele dia. Seus familiares estavam em grande maioria no hospital, e os mais próximos junto a ele no quarto. Aguardamos por volta de 15 minutos para que se despedissem. Assim que seus familiares saíram do quarto, começamos a prepará-lo para poder retirá-lo. A essa altura, já tinha se passado uns 20, 25 minutos, que o mesmo tinha dado seu último suspiro, e então seu coração parou. Quando de repente o braço direito dele se levanta, curvando o cotovelo, e com sua mão coça o nariz, e em seguida seu braço relaxa novamente na posição dobrada. Ficamos bem espantadas, para não dizer outra coisa. Minha amiga só conseguiu dizer: "Não se atreva a sair daqui sem mim." E rapidamente saímos juntas daquele quarto. Sabemos que alguns corpos se movimentam após sua morte, isso não é incomum, mas coçar a ponta do nariz, aquilo sim foi apavorante. Na década dos anos 90, cuidei de uma garotinha morena, muito linda. Mas o que mais me chamou a atenção nela foi o jeito que estava vestida. Estava com um lindo vestido e um laço amarelo que adornava seus cabelos. Ela tinha cerca de 8 a 9 anos e, infelizmente, havia sofrido um grave acidente, o que causou muitos danos cerebrais. E, infelizmente, depois de alguns dias, a mesma não resistiu e veio a óbito. Lembro de ter ficado muito arrasado. Era a primeira criança que morreria aos meus cuidados. E por mais que achamos que estamos preparadas para isso, infelizmente não estamos. Enfim. Alguns meses depois se passaram e eu estava cuidando de 3 pacientes mais velhos dessa vez, na casa dos 60 anos por aí. E quando cheguei em certa tarde para checá-los, eles me perguntaram sobre uma pequena garota morena com a fita amarela em seus cabelos, que estava sentada ao pé de sua cama. Até hoje, fico toda arrepiada quando conto esta história, pois sem dúvidas não teria a menor possibilidade de nenhum deles saber sobre a garota. Um daqueles senhores disse que ela ficou sentada por alguns minutos, então se levantou e seguiu naquela direção, apontando para a sua janela, que ficava no quarto andar. Mas em seguida, ele fez uma pausa e, com uma expressão de espanto, pensando melhor no que havia dito, disse: mas realmente, acho que ela não poderia ter deixado o quarto por ali, né?" Trabalhei alguns meses em uma unidade hospitalar muito famosa da capital, não só pelo seu ótimo atendimento, mas também por ser conhecida por ser assombrada por um médico que passou sua vida inteira lá cuidando de seus pacientes. Eu, particularmente, nunca o vi, como outras enfermeiras diziam tê-lo visto. Mas em minha primeira semana lá, presenciei algumas coisas bem esquisitas. O posto de atendimento em que ficávamos era de frente para 2 elevadores. Em um dia, enquanto estava ali sozinha, apenas fazendo algumas anotações, uma das portas se abriu. Lembro de ter pensado algo como: mas como ninguém saiu? Até então, não dei muita importância. Mas quando aconteceu pela 3ª vez em dias consecutivos, aí sim, achei bem esquisito.
E quando perguntei para uma de minhas amigas, que inclusive estava ao meu lado nesse terceiro dia, ela me disse que era exatamente o horário em que aquele falecido médico chegava para seu plantão. Sei que já tinham chamado até técnicos para verem se não era alguma falha no elevador, mas sempre diziam que estava tudo normal. Depois de um tempo fui transferido daquela ala, mas acredito que até hoje aquele médico chega em seu horário e comece o seu plantão. Trabalhei como enfermeira na UTI durante bons anos, mas sem dúvida o que vou contar a seguir me marcou nessa época em específico. Durante uma semana inteira recebi chamadas do 90. A primeira vez que me ligaram durante aquela semana já foi bem perturbador. Me perguntaram se estavam tudo bem, e claro que respondi que sim. Então me informaram que tinham recebido uma ligação do paciente do quarto 304, e que o mesmo dizia estar precisando de ajuda, e logo em seguida desligava. O número que estavam recebendo a chamada era do hospital, e a extensão batia com a do meu andar. Mas não havia nenhum paciente no quarto 304. Ele estava vazio já fazia alguns dias, desde que seu último paciente havia falecido. O mais estranho disso tudo é que ele vivia pedindo por ajuda, para que não nos deixássemos morrer. Por mais 3 noites seguidas, eles me ligaram, e então as ligações pararam. Ele nunca disse seu nome, apenas que era o paciente do quarto 304. Durante minha carreira como enfermeira, testemunhei inúmeras perdas de pacientes. Parece que sempre há algumas circunstâncias estranhas ao redor de alguma delas, que ficam gravadas em nossa memória. Há alguns meses, um paciente terminal que lutava contra a leucemia há vários anos começou a deteriorar rapidamente. Em uma noite, por volta da hora do jantar, ele estava extremamente ansioso e mencionou que precisava jantar rápido e então se arrumar, pois iriam vir buscá-lo às 10 horas. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, e para ser sincera, não dei muita importância. Achei que só estivesse jogando conversa fora, ou algo do tipo. Mas quando fui verificá-lo mais tarde naquela noite, ele havia falecido, exatamente às 10 horas. A história mais assustadora que vivi no hospital em que trabalho aconteceu há pouco tempo. Foi em 2019. Estávamos em 3 nesse momento. Eu, mais uma enfermeira e um médico residente. Nos encontrávamos próximo ao elevador, apenas conferindo algumas fichas médicas, quando ouvimos claramente uma voz que vinha do elevador pedindo por ajuda. Claro que ficamos apavorados com a ideia de alguém estar preso lá dentro. Corri para minha estação e chamei a segurança rapidamente, contando sobre o ocorrido. Meus colegas gritaram com a pessoa de volta, dizendo para ficar calma que já tínhamos chamado por ajuda. Mas ela simplesmente continuou gritando, batendo nas portas e até mesmo tocando a campainha. Assim que um dos seguranças chegou em nosso andar, ele falava pelo rádio com o seu colega. E o mesmo disse que fez uma checagem e os elevadores estavam funcionando perfeitamente. E nesse momento seguinte, tudo ficou em silêncio, não se ouvia mais nada lá. Inclusive o outro segurança apertou o botão, chamando o mesmo para o nosso andar. E quando as portas se abriram, não tinha ninguém lá. Toda noite antes de iniciar meu turno, verifico todos os meus pacientes. Certifico-me de que suas fraldas estão limpas. Encho seus jarros d'água e coisas assim. Isso geralmente é logo após o final da tarde. Nesse dia em específico, 3 dos meus pacientes de diferentes quartos me perguntaram quem era o homem alto e magro que estava no canto, logo atrás de mim. Isso realmente foi perturbador. Trabalhei em uma pequena casa de repouso por 6 anos, como auxiliar de enfermagem. Antes o local tinha sido um orfanato, mas devido ao seu histórico de abuso e negligência graves, o mesmo foi fechado. Alguns moradores diziam pouco antes de suas mortes que viam uma garotinha entrando em seu quarto. Nunca tinha dado tanta importância a isso, achando que era apenas uma lenda local.
Mas certo dia, enquanto fui levar o jantar para um dos meus pacientes, assim que passei pela porta, vi que ele estava de costas, enquanto conversava e ria olhando para o canto do seu quarto. Bati em seu ombro e perguntei com quem ele estava falando. Ele então riu e disse que era com uma garotinha que entrou em seu quarto, pois estava com um pouco de medo. Ele era um senhor são, nunca apresentou nada fora do comum. 3 dias depois de ter ouvido aquilo de sua boca, ele faleceu, dormindo em seu quarto. Foi uma experiência muito inquietante, e ao longo dos anos que estive ali, vira e mexe, ouvimos outras histórias similares a essa. Depois de ter terminado meu plantão, estava exausto, só queria ir para casa e poder enfim relaxar. Mas bem no meu horário de saída, resolveu cair uma forte tempestade. Dirijo bem, mas digamos que não gosto de dirigir muito na chuva. Sendo assim, decidi ficar em nossa sala de descanso até a tempestade passar. Logo que deitei no sofá, cochilei, aparentemente uma grande parte da noite. Mas fui então despertada por uma pressão horrível em meu corpo. Foi uma sensação terrível que senti, como se algo estivesse em cima de mim, me pressionando com força contra aquele sofá. E o mais apavorante disso tudo foi a energia caótica perceptível naquele momento, como algo malévolo. Foi aterrorizante. Eu estava acordada e com meus olhos abertos, mas não conseguia me levantar devido à pressão sobre meu corpo. Acredito que tenha durado somente alguns minutos, mas assim que senti a leveza de novo, levantei e saí correndo daquela sala. Fui para minha casa sem ao menos olhar para trás. Sem dúvida, foi uma experiência horrível, e até hoje não sei ao certo o que era aquilo naquela noite. Trabalhei em uma época da minha vida em uma casa de repouso. Estava cuidando de um dos meus pacientes e servindo seu jantar. Em algum momento, ele olhou por cima dos meus ombros e disse: "Tudo bem, Laura, estarei com você em breve." Quando eu perguntei a ele quem era a Laura, ele me respondeu que era sua esposa, que havia falecido há 8 anos antes. Na manhã seguinte, aquele senhor teve uma parada cardíaca e faleceu. Não ouvi pior história como essa durante os anos em que trabalhei na unidade de queimados. A altas horas da madrugada, recebemos um cafetão que colocou fogo em uma de suas garotas de programa. Mas a mesma o abraçou, fazendo com que ambos sofressem ferimentos bastante graves. Infelizmente, o dela também incluiu queimaduras por inalação. Ambos estavam sendo tratados na mesma unidade UTI, mas em lados opostos. Algumas horas depois, a garota não resistiu e veio a óbito. E cerca de 15 minutos após ela ter falecido, mesmo muito sedado e sem saber o que tinha acontecido, aquele homem começa a gritar em seu quarto: "Tire ela daqui! Tire essa maldita do meu quarto!" Nunca vi nada como isso antes, e nem sequer ouvi falar de algo parecido com o que presenciamos naquela noite.